Vitória de ontem contra o Bahia por 3-0 deu uma motivação para o torcedor do Santos. Obviamente o time não vinha conseguindo os resultados, vinha fazendo até alguns jogos mais ou menos, mas não conseguiu os resultados. Isso deu uma motivação, o torcedor ficou feliz, contente, o próprio Odair, isso dá uma certa tranquilidade para ele poder trabalhar, né, no Campeonato Brasileiro. O Santos agora vai enfrentar o Vasco da Gama nesse final de semana no Rio de Janeiro. Um jogo importante e complicado, porque o Vasco só está no Campeonato Brasileiro, ou seja, ele descansa e só disputa o Campeonato Brasileiro, enquanto que o Santos joga a Copa do Brasil, está jogando Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. O que chamou muito a atenção foi a postura do Odair Hellmann, técnico, ao falar do caso Bauerman. Ao falar do caso Bauerman, todo esse caso está acontecendo aí e tem que tomar muito cuidado para não colocar todo mundo na mesma cova mesmo. Claro que todo mundo começa a levantar, então aquele lance, então ele já está vendido e tal. Não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona a coisa. São todos os jogadores que estão envolvidos nisso. Tem muitos, mas não são todos, né? Então quando você generaliza uma coisa, é muito complicado. Você colocar todo mundo na mesma cova e sair acusando todo mundo porque o cara erra. Porque o que eu falei, o Santos tinha muitos jogadores aí que não conseguiam acertar passe de 2 metros, né? Nem por isso ele tá envolvido com apostas. E outros jogadores que são até melhores tecnicamente, o caso do Bauerman, que para mim era um dos melhores zagueiros do Santos, estava envolvido. E assim, não tem que ser punido, não tem essas. Sendo provado, sendo condenado, tem que ser punido exemplarmente. Eu acho que não vai ser diferente disso, viu? Acho que não vai ser diferente disso, até porque está tramitando, essa semana deve ser votada a regularização das casas de apostas no Brasil. Então, sendo feito isso aí, né, eles têm que ter embasamento e exemplares e punições exemplares para que os jogadores não sejam mais seduzidos a essas propostas, né? Então, basicamente, é assim que funciona o jogo. O que tem que diminuir, e aí o Santos, daqui a pouco, quando tiver avançar isso aí, o Santos deve fazer a rescisão contratual com o Bauerman, caso ele seja condenado, repito, né? Essa vinculação, parece que é só o Santos que tem jogador, né? Um monte de jogador já foi punido, mas parece que tá só o Santos que está envolvido nisso aí, e não é. Então vamos mudar um pouco o tom aí. Tudo bem que o Bauerman é jogador do Santos ainda, né? Mas é o atleta, não é o Santos que está envolvido nisso aí. O Santos o afastou já. Ele já está vinculado ao Santos por uma questão de aguardar aí os trâmites processuais, essas coisas e tal, para saber se vai haver uma rescisão ou se o Santos vai tentar negociá-lo ainda, dependendo do que acontecer. Precisamos aguardar a justiça, né? Não adianta a condenação da internet, não pode acontecer. Mas a internet também não pode ficar vinculando só o Santos nisso aí. Tem outros clubes, tem Atlético Paranaense, tem Fluminense, tem Grêmio, tem uma série de clubes aí e tem que se falar mais desses clubes aí também, né? Tem que falar mais. Acho que não tem que falar de clube nenhum, porque isso é uma questão do jogador. Mas já que estão falando do Santos, tem que falar dos outros clubes também, né? É que o Santos é doce, né? Na boca de todo mundo, o Santos falar do Santos é uma maravilha. Bom, falando do jogo, não tem muito segredo, né? O Lucas Lima jogou mais recuado, jogou mais posicionado naquilo que eu acho que é a posição dele ideal. E o Santos rendeu mais. A bola chegou, os meninos ali da frente fizeram os gols, né? E o Santos conquistou uma grande vitória antes diante do Bahia. Próximo jogo contra o Bahia agora pela Copa do Brasil na quarta-feira. Mas antes o Santos enfrenta o Vasco. Tem problemas. Mendonça deve ficar afastado aí de 10 a 15 dias. E parece que já foi agendado, parece que já foi denunciado o Soteldo. E ele deve ser julgado nos próximos dias. Eu não sei quando que vai ser a sessão do STJD, mas o Soteldo deve ser julgado. Em sendo julgado, ele que foi denunciado em 2 artigos aí, ele deve pegar uns 2 ou 3 jogos de suspensão e deve desfalcar o Santos. Tomara que não desfalque o Santos no jogo contra o Palmeiras, né? Seria muito bom ter o Soteldo atuando nessa partida contra o Palmeiras, mas temos que tomar muito cuidado, aí sabe como é que funciona, né? Vai depender do STJD, quando eles julgarem, e o Soteldo provavelmente vai pegar uma punição. Dificilmente ele vai escapar de uma punição e aí não deve jogar contra o Palmeiras. Vamos torcer para que jogue, né? Porque seja retardado aí esse julgamento e o Soteldo atue contra o Palmeiras. Vai ser um jogo muito difícil no próximo sábado, não nesse, no outro, na Vila Belmiro. O jogo vai ser às 9h30 da noite, né? Então é jogo para o Santos tentar acabar com essa sequência de resultados não positivos contra o Palmeiras, que a gente consiga vencer. E assim, o torcedor tem que curtir a vitória, sim. O David é um jogador que tem muito potencial, mas vamos ter calma para não colocar um peso desnecessário nas costas desse menino. Para mim, ele é totalmente diferenciado de Marcos Leonardo e de Ângelo, né? Para mim, ele está no nível de Rodrigo e de outros aí que nós tivemos. Mas temos que ter paciência.
podemos jogar a responsabilidade em cima desse menino, né? Vamos com calma com o David, mas ele é um grande jogador. Ele é um grande jogador. E o Santos ontem teve a oportunidade de ganhar de mais de 3, né? Deu uma tirada no pé lá. Tomara que faça esses gols aí na Copa do Brasil contra o Bahia e contra o Vasco neste domingo. Eu volto mais tarde para falar de Santos às 19 horas, tem live. Pra cima dele, Santos, curta a vitória. E agora, depois de curtir essa vitória, vamos pensar no Vasco da Gama no domingo, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Pra cima dele, Santos, eu acredito sempre. Vamos que vamos.